Imagina você se mudar para uma casa nova após uma tragédia horrível e descobrir que forças malignas já vivem naquele local. Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Mari Rodrigues e aqui você encontra casos criminais, histórias sobrenaturais e também relatos de seguidores. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like no comecinho do vídeo que me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Todo dia tem vídeo novo. Agora senta aí que a história que eu vou te contar hoje é muito sobrenatural. Tudo que você vai ouvir agora foram momentos assustadores que se passaram durante anos com uma família. Os fatos se passaram em Long Island, nos Estados Unidos, e aqui no YouTube eu encontrei poucos vídeos sobre o caso em português, então eu decidi trazer para vocês. Tudo começou quando Curtis Merian, que era bombeiro em Nova York, morreu tentando apagar um enorme incêndio num prédio no Bronx em 2005. Infelizmente, ele acabou perdendo a vida junto com outros 2 colegas naquele mesmo dia, que posteriormente ficou conhecido na cidade como Black Sunday. A esposa dele, Janet Merian, e suas 2 filhas, Angela e Deneen, de 14 e 11 anos, ficaram devastadas com a tragédia. Ficou muito difícil continuar vivendo na casa que elas moravam, pois foi Curtis que havia construído com as próprias mãos, então tinha muita memória afetiva. Elas decidiram então se mudar para poder recomeçar a vida. Janet conseguiu encontrar uma casa em Long Island, que era um pouco afastada, porém tinha muito espaço, mas precisava de algumas reformas. Os amigos de Curtis, que eram bombeiros, se juntaram para dar uma força para a família naquele momento difícil e decidiram ajudar e fazer toda a reforma que a casa precisava. Como a casa estava em reforma, estava em obras ali, muitas janelas e portas ficaram sem trancas. Então, para poder garantir a segurança das 2 filhas, pois afinal de contas agora era só a Janet e as 2, ela resolveu instalar câmeras ao redor da casa para ela conseguir visualizar toda a propriedade. As imagens iam em tempo real diretamente para o laptop da Janet. E numa noite, enquanto ela olhava as imagens ali das câmeras, ela viu algo muito estranho do lado de fora da sua casa. Um homem com uma espécie de capa saiu do bosque e ficou parado na beirada do terreno. Ele ficou encarando a casa por alguns segundos, depois desapareceu na mata novamente. Janet achou que poderia ser só um problema na câmera, algum defeito, um bug, enfim, ela não deu muita atenção para aquilo na hora. Mas enquanto isso, no andar de cima, Angela estava deitada lendo um livro quando ela começou a escutar batidas muito fortes vindas da parede do quarto dela. Essas batidas começaram leves, depois se intensificaram, como se algo ou alguém estivesse tentando chamar a atenção da Angela. Assustada, Angela olhou pela casa, mas sua mãe estava no computador e a irmã Deneen estava no quarto. De repente, ela encostou o ouvido na parede e ouviu como se fosse um soco, uma pancada muito forte do outro lado da parede. Ela até foi um pouco para trás ali no momento. Ela ficou tão assustada que ela correu para a cama dela e ficou debaixo das cobertas com muito medo. No quarto do lado, Deneen também ouviu essas batidas, só que como se fossem na porta. Então ela foi até a porta, abriu, achou que era a mãe dela, viu que não era ninguém e voltou para a cama. As 2 passaram o resto da noite ouvindo esses sons tanto nas paredes quanto na porta. No dia seguinte elas conversaram entre elas e foram até a mãe delas contar o que elas tinham vivenciado. A Janet disse às filhas que poderia ser só barulho da casa nova, da tubulação, de parede de madeira estalando, para elas ficarem tranquilas que não devia ser nada demais. Aqui eu vou até fazer um comentário que às vezes eu ouço umas batidas estranhas aqui na minha casa também, tá repreendido. Mais tarde, quando os bombeiros amigos de Curtis faziam uma limpeza no porão, eles encontraram algo bizarro. No chão do porão, eles encontraram um desenho de um pentagrama, que é aquele círculo enorme com uma estrela dentro, que normalmente é vinculado, associado a rituais satânicos. Próximo a esse pentagrama, ali naquele local do porão, eles também encontraram algo que parecia como se fosse ossos e dentes humanos. Janet pediu para que eles pintassem, cobrissem aquele pentagrama para as filhas não verem e não ficarem mais assustadas. Só que o que ela não sabia é que as meninas já tinham visto aqueles mesmos símbolos
e mais outros símbolos estranhos gravados em árvores e pedras e em outros locais ali de dentro do terreno. Pouco tempo depois, Angela ficou sozinha em casa para fazer uma limpeza na geladeira. Enquanto ela limpava ali a cozinha, ela sentiu que tinha alguém atrás dela, como se ela estivesse sendo observada. Quando ela se virou, ela percebeu que todas as portas da cozinha, as gavetas, haviam sido abertas de uma única vez. Os talheres, os pratos, as panelas estavam todos espalhados pelo chão da cozinha. Ela ficou com muito medo, ela subiu correndo pro quarto, se trancou e ficou lá até a mãe dela chegar. Quando Janet voltou, ela encontrou a cozinha um caos e a filha em choque. Ela olhou nas imagens das câmeras, mas ela não encontrou ninguém, nem o que poderia ter ocasionado aquilo. Ela viu que a filha estava falando sério, estava muito amedrontada, mas elas não entendiam o que podia estar acontecendo ali. Depois disso, as coisas só pioraram. Enquanto a reforma no porão acontecia, eles encontraram um diário muito antigo. Ele foi escrito em meados de 1927 por uma moça chamada Christina. Nesse diário havia vários desenhos de sacrifícios de animais, símbolos estranhos, e dava a entender que tudo aquilo havia acontecido ali naquele porão. Janet escondeu o diário das filhas, novamente tentando proteger as garotas e fazer com que elas não ficassem com mais medo de tudo que estava acontecendo. Numa outra ocasião, Angela estava no seu quarto ouvindo música quando ela pensou ter ouvido alguém chamando o seu nome. Ela pensou que fosse a mãe ou a irmã, mas ela percebeu que não era nenhuma das duas. Pouco depois disso, ela ouviu uma voz dizendo: "Pegue a Denine." Na mesma hora, Denine começou a gritar desesperadamente no banheiro. Angela e sua mãe foram até lá para ver o que estava acontecendo, mas elas não conseguiam abrir a porta. Parecia que algo havia trancado a porta por dentro, porque a Denine contou que tinha deixado a porta aberta. Então elas não conseguiam entrar. Enquanto isso, Denine gritava com muito medo perto do box. Misteriosamente, a porta destrancou sozinha e quando elas encontraram Denine, ela estava deitada no chão do banheiro e ela falava a todo momento que ela tinha visto uma mão gigante próximo ao box. Ela tinha visto também outros símbolos enquanto ela tomava banho e isso deixou ela com muito medo. Janet se sentia impotente diante de toda a situação, mas ela não conseguia sair da casa com as filhas por causa de todo o dinheiro gasto na reforma e para a compra da casa também. Então elas não tinham mais recursos, nem ao menos para mudar dali. Certa vez, Janet estava limpando a casa e ela começou a ouvir sons vindos do porão. Eram sons muito altos que faziam os objetos na sala estremecerem e até caírem no chão. Ela ficou com muito medo e ela sabia que tinha algo errado naquele porão. Ela chegou a chamar um amigo da família para dar uma olhada ali no porão para ela. O nome dele era Tony Bata, ele era policial numa prisão e estava acostumado a lidar com muita coisa bizarra. Então o cara não tinha medo de nada. Assim que Tony começou a descer as escadas do porão, ele sentiu uma atmosfera estranhíssima. Ele já ficou até com medo ali. Quando ele terminou de descer, ele viu que embaixo da escada tinha uma espécie de cômodo com uma pequena porta. E ele sentiu que tinha algo de errado ali com aquela portinha. Ele foi até lá, abriu aquela pequena porta e ele viu que não tinha nada demais. Então ele chegou até a se questionar se não era coisa da cabeça dele. Quando ele se virou, a porta que ele tinha aberto se fechou sozinha atrás dele. Então ali ele já começou a perceber que não era coisa só da cabeça dele, que algo muito estranho havia acontecido naquele porão. Certa noite, Angela foi até o quintal da casa para ficar num balanço que elas tinham ali e tentar se acalmar de todo o estresse, de toda a situação que elas estavam vivendo. Janet vigiava a filha pelas câmeras de segurança e aí ela começou a ver que tinha algo estranho próximo à filha dela. Foi então que novamente Janet viu o homem de capa que havia saído do bosque atrás da Angela. Ela correu para chegar até a filha, mas quando ela chegou já era tarde demais. Angela tinha caído do balanço e estava com o tornozelo quebrado. A polícia viu o vídeo, mas não conseguiu identificar quem ou o que era aquilo. Eles só orientaram e pediram para que as meninas ficassem longe do bosque. Depois disso, Janet nunca mais deixou as filhas sozinhas em casa, mas um dia ela precisava ir até o mercado rapidamente. E Angela ficou sozinha em casa no seu quarto ouvindo música. Enquanto Angela estava ali no seu quarto, ela começou a ouvir batida nas portas e os armários começaram a tremer. Ela ficou tão apavorada que ela correu e se escondeu embaixo da cama. Foi então que ela viu o pior. As portas se abriram devagar
e um ser, uma criatura muito bizarra, saiu de dentro do armário. Ela tinha pés humanos, mas o corpo inteiro era escuro, como se fosse trevas. Um cheiro podre de carniça tomou conta do quarto e a criatura começou a andar em volta daquele cômodo procurando pela Angela. Ela até saiu de lá, foi para outros cômodos da casa e voltou rapidamente para o quarto onde a Angela dormia. A criatura voltou correndo pro quarto. Bento! Ai, que medo, Bento. A criatura voltou correndo pro quarto, subiu em cima da cama e de cabeça para baixo enfiou o rosto debaixo da cama, encarando Angela cara a cara, com os olhos fundos e a carne toda podre. Angela começou a gritar desesperada na mesma hora que ele se sumiu da visão dela, mas ela continuou ouvindo os passos dele dentro do quarto e sentindo o cheiro podre. Ela ficou escondida ali embaixo da cama durante os 45 minutos até a mãe dela voltar do mercado. Quando Janet entrou dentro de casa, encontrou a filha debaixo da cama aterrorizada. Então ela puxou ela pra fora e Angela só sabia falar: ele saiu do meu armário, ele tá aqui dentro da casa, ele tá atrás de mim. Ela realmente estava muito assustada. Sem saber o que fazer, Janet pegou as duas filhas e se mandou para casa dos avós das meninas. E elas ficaram lá até que uma limpeza espiritual fosse feita na casa. Janet chamou uma investigadora paranormal chamada Liz Maliano, que junto com uma médium chamada Dawn Jolie fizeram um ritual de purificação na casa. Após essa limpeza, a investigadora paranormal e a médium chegaram à conclusão de que rituais satânicos haviam sido realizados no porão da casa e eles conjuraram demônios e entidades malignas para dentro da propriedade. Depois dessa purificação, as manifestações que aconteceram de 2006 a 2011 cessaram na casa. A família decidiu continuar morando no local e, pelo que eu pesquisei, elas vivem lá até hoje. Mas a cada 3 meses esse ritual de purificação é feito novamente para que essas forças e poderes malignos não tomem força novamente dentro da propriedade delas. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia essa história, o que você faria no lugar dessa família, também quais casos sobrenaturais vocês gostariam que eu trouxesse aqui para o canal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima!